Retrospectiva da graça. Para pessoas que já estão aí um tempo com a gente, já presenciaram, a gente faz isso acho que quase que do primeiro ano de igreja nosso. Sempre no final do ano, a gente faz uma retrospectiva das palavras que vocês mais votaram. Todas as palavras foram impactantes pra gente, que a gente viveu esse ano. Quantas palavras maravilhosas, gente, a gente teve esse ano, né? Mas não tem como, a gente não tem tempo aqui para fazer um recap, né, de todas, de fazer um resuminho de todas. Então a gente vai fazer o resumo das 3 que vocês mais escolheram como impactando a sua vida, né? Palavras que vocês querem ouvir um pouquinho de novo. Então isso vai ser muito legal, é sempre muito bom. E eu vou anunciar agora quais foram as 3 palavras, quais foram os pregadores. A gente tem o nosso pastor Reginho. Gente, o nome dele é Reinaldo, tá, gente? Não é Reginaldo, é Reinaldo. Vem pra cá, vem pra cá. A palavra do rei foi medo, a força oposta à fé. Palavra maravilhosa. A outra palavra foi uma palavra minha, que foi do cansaço ao renovo, a força da gratidão. Então foi a parte 3 dessa série. Foi muito boa também. E a gente teve também, cadê o Mateuzinho? Mateuzinho, vem pra cá! Mateus pregou Jesus, o real influencer, né, Mateus? E a igreja gostou muito, muito dessa palavra também. Então a gente vai falar aqui com esses 2 maravilhosos. Pode sentar, gente, fica à vontade. E a gente vai dar continuidade aqui à nossa retrospectiva da graça, falando um pouquinho, um resuminho, né, breve aqui dessas palavras e comentar um pouquinho sobre elas. Foram palavras maravilhosas. A gente tem uma aguinha aí do lado. Eu já vou tomar aqui porque... Uma pausa. Gente, que maravilha. Quando eu estava pensando, né, sobre essa retrospectiva da graça, eu pensei, caramba, Pai, como eu sou grata por tantas palavras maravilhosas que a gente teve esse ano. Quantas revelações, quanto o Espírito Santo falou com a gente, quanto através dessas palavras a gente teve a nossa vida transformada, a gente recebeu direção, a gente recebeu acalento. E eu sou muito grata a Deus pelo Espírito Santo, sabe, nas nossas vidas. Não sei se vocês também são gratos por todas as palavras, cada um que veio aqui trouxe uma palavra. Todas as palavras são maravilhosas porque é a palavra de Deus sendo pregada aqui. É a palavra por si só. Se eu vier aqui e ler um versículo, ela é poderosa. Porque ela fala, a palavra de Deus fala que ela nunca volta vazia, nunca. A não ser que ela faça exatamente o que ela foi projetada para fazer, a palavra fala. Então a palavra de Deus é muito poderosa, eu sou muito grata por isso. E eu estou muito honrada de sentar aqui do lado desses 2 homens maravilhosos, gente. Mas, gente, então, a gente tem essas 3 palavras, né? E eu vou começar com a palavra do Ray, que foi medo, a força oposta à fé. Quem é que lembra dessa palavra? Ela foi lá no começo do ano, e eu falei, caramba, o pessoal lembrou dessa palavra, ficou marcada mesmo. Porque as pessoas lembraram dessa palavra, sabe, para votar nela. E foi uma palavra maravilhosa mesmo, gente. O rei, ele começou falando sobre como a gente está vivendo num mundo que traz tantos medos para nós, né? Tanta variação de medo. A gente tem medo aí, quando a gente vê como as coisas estão agressivas, né? As coisas estão tendo guerra no mundo, anúncio de terremotos. A gente está tendo questões imigratórias aí aqui, falando aqui dos Estados Unidos. Questões econômicas. Quantos tipos de medo? Tirando os da nossa vida pessoal, da nossa vida no nosso cotidiano, que a gente tem com a nossa família, com as nossas questões. E o rei falou algo muito importante. Você falou que a gente não pode cair na pilha do inimigo de viver isso como algo normal. O que é normal para o mundo, viver uma vida de medo, isso não é normal e não pode ser normal para a gente.
E que a gente não pode cair nessa pilha de achar que é normal viver uma vida com medo, né? Você trouxe pra gente que Deus tem uma vida fora desse medo pra gente viver. E aí você falou de que o medo, às vezes, é confundido com precaução. O rei falou que muitas vezes as pessoas falam assim, não é que eu esteja com medo, é que eu estou sendo precavido. E aí ele falou, olha só, existe uma grande diferença em você ser precavido e ter medo, né? E a precaução, ela nasce, né, de uma prudência. Ela nasce de um bom senso, né? Algo como se você vai atravessar a rua, você para e olha para os dois lados, né? Então você está tendo bom senso ali. Isso é ser prudente, né? É ter ações com responsabilidade. Mas o medo não. O medo, ele nasce de uma insegurança. O medo é aquilo que te paralisa, é aquilo que não te deixa atravessar a rua, mesmo você olhando para os dois lados. O medo é aquilo que te faz pensar e imaginar o pior. Aquela cena está ali, aquela situação está ali, e você fica pensando no que pior pode acontecer, qual o pior resultado daquilo, né? Então, o medo, ele faz com que a gente não viva agindo, a gente viva reagindo às nossas inseguranças. Então, você não vive mais, você não tem mais como você agir pela fé. Porque você não age mais, você reage de acordo com alguma insegurança que você teve, de acordo, então aquilo ali está ditando a sua vida, né? E então, assim, Deus, ele não quer que Deus tem para nós uma vida de prudência. Amém, gente? Deus tem para nós uma vida de bom senso. Amém? Só que o que Deus não quer é que a gente seja dirigido pelo medo. Ou seja, que a gente tome atitudes ou deixe de tomar atitudes por medo. O que Deus tem para nós é que nós sejamos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Tá saindo normal? Estou com a sensação que não está. Então, Deus tem isso para a gente, que a gente seja dirigido pelo Espírito Santo. Até porque, quando a gente é dirigido pelo Espírito Santo, às vezes Deus vai nos dirigir a tomar atitudes que, aos olhos naturais, gente, pode parecer loucura. Só que a fé, ela tem essa pitada de loucura. A fé, ela fala sobre crer no impossível. Então, se a gente não é dirigido pelo Espírito Santo, por uma palavra de Deus, a gente sempre vai ter medo de tomar aquela atitude. A gente tem que ser prudente, mas muitas vezes Deus vai nos dar uma direção que parece ser loucura aos olhos humanos. E por isso que, se a gente vive uma vida de medo, a gente não consegue viver pela fé. A gente não consegue tomar passos e tomar atitudes que muitas vezes pode parecer loucura para o mundo, né? E Deus tem para nós, para a gente viver uma vida de fé. A palavra fala que o justo viverá pela fé. E para que a gente possa viver essa vida de fé, a gente precisa repreender esse espírito maligno do medo, gente. É claro que existe um medo natural, que é o medo do nosso dia a dia. É o medo de, se você vê um fogo, é um medo saudável de você não pôr a mão no fogo, porque você sabe que você vai se queimar. Porém, existe um outro medo, que é o espírito do medo mesmo. Que é aquele medo que faz com que você tenha pensamentos negativos o tempo todo. Que você imagine o pior o tempo todo. Aquele medo que tenta te paralisar, que te atormenta. Esse medo é um espírito maligno que a gente precisa repreender, gente. E o pastor Ray, né, citou pra gente o versículo de 2 Timóteo, que eu queria ler com vocês, que mostra isso. 2 Timóteo 1:7. Porque Deus, olha só, Deus não nos deu o quê? Espírito de medo, mas de poder,
amor e equilíbrio. Então a gente precisa identificar quando é um espírito realmente. E realmente repreender isso e declarar: eu tenho esse espírito aqui, o Espírito de Deus, que tem poder, amor e equilíbrio para a minha vida. Esse é o espírito que faz parte de mim. E eu estava ouvindo essa palavra e você, naquele momento que você falou sobre isso, você orou, rejeitando esse espírito. E eu queria fazer isso agora também. Amém? Você também quer fazer isso? Vamos rejeitar esse espírito de medo, esse espírito que nos paralisa, que nos atormenta, que nos traz pensamentos negativos. Se você quiser, você pode colocar a mão sobre a sua cabeça e a gente vai declarar isso juntos aqui agora. Crendo que o Senhor é poderoso para fazer isso, Pai. Pai, a gente repreende agora, se você quiser falar com a sua boca, eu repreendo todo pensamento negativo, todo medo, todo espírito do medo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que me paralisa para que eu possa viver pela fé, confiar em Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus. E eu declaro que eu tenho o Espírito de Deus, o Espírito de poder, o Espírito de amor, o Espírito de equilíbrio para viver a vida que Deus tem para mim, para minha família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. E para finalizar, o Ray ele falou sobre o medo que o inimigo mais usa contra nós, que é o medo de Deus. Essa é a raiz de muitos outros medos, o medo de Deus. Porque quando a gente acha que as nossas falhas, os nossos erros vão acabar por algum momento decepcionando Deus, a gente acha que Ele pode se afastar de nós. E aí, nesse momento, eu perco a proteção dEle, eu perco as bênçãos, eu perco o favor dEle sobre a minha vida. E nesse momento, eu fico completamente vulnerável. E é exatamente isso, a mentira que o diabo tem plantado em muitas mentes e muitos corações. E eu queria ler, ele leu pra gente Gênesis 3:9, que mostra isso em Adão. Quando Adão pecou, olha o que diz a palavra: mas o Senhor Deus chamou o homem, chamou Adão perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E isso daqui não é o que Deus tem para nós. A gente poderia ter medo se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz. Se Ele não tivesse feito a gente na cruz livre de todo medo, de toda condenação, de toda culpa. Se o sangue de Jesus não tivesse lavado os nossos pecados de uma vez por todas e para sempre, a gente poderia sentir esse medo. Mas a nossa realidade é a realidade de Jesus morto e ressuscitado, para que a gente possa viver pela fé, confiando nele, crendo no amor dele, sabendo que é pela graça, que é por causa de Jesus que a gente pode viver essa vida livre do medo. E pode viver essa vida pela fé, por causa de Jesus. Amém? Então eu tive aqui, tentei, Pastor Ray. Com certeza não consegui trazer como você trouxe, mas esses foram os pontos da sua palavra que mais me tocaram, que eu sei que falou comigo e com muitos outros aqui, estão assistindo a gente online também. Foi muito, muito boa. São aprendizados e ensinos que transformam tantas áreas da nossa vida, né? E eu não sei se vocês têm alguma coisa para comentar sobre isso, ou gostariam de adicionar algo com base nisso aqui que eu trouxe agora. Eu queria compartilhar, na verdade, que Deus tem ministrado muito no meu coração sobre descanso. Isso está ligado ao medo também, né? O medo nos impede de viver no descanso. Quem é convicto do amor, do cuidado de Deus, é convicto da provisão, é convicto que Ele
Ele está cuidando de todas as coisas, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente está precisando. Quem é convicto de que em Cristo Jesus nós temos a provisão de tudo, nós temos o cuidado do Deus soberano, o Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o Senhor dos exércitos, é o nosso Pai. Quem tem essa revelação genuína de uma forma poderosa em seu coração, não vive com medo, consegue descansar na certeza de que Ele está cuidando de todas as coisas, de que cada uma seja a menor ou maior preocupação que você possa ter agora no teu coração, na tua mente, sobre como vai ser o final do ano, como vai ser no ano que vem, algo que você está esperando para o próximo ano, que às vezes, caramba, só um milagre de Deus, eu preciso de um milagre de Deus, viver firmado no amor de Deus, no cuidado que Ele tem por nós, viver no descanso de que em Cristo Jesus nós já temos o sim para cada uma das promessas de Deus, e a igreja declara amém, amém, para a glória de Deus Pai. A gente acabou de declarar amém, que assim seja. Eu creio em cada uma das promessas de Deus, e por causa disso eu não vivo mais com medo. O medo não tem mais domínio sobre a minha vida. Quem tem domínio sobre a minha vida é o meu Deus, e eu descanso no cuidado dele para mim. Isso é boa notícia, né, church? Amém. Isso é maravilhoso. É isso, Deus tem ministrado muito isso no meu coração. E quero ministrar isso sobre o coração de vocês, como ministrei agora. Eu quero que, na verdade, isso fique guardado no coração de vocês. Que a gente busque viver em paz, na certeza que Deus está cuidando. Amém? Ele é o teu Pai amado, que te ama incondicionalmente. Ele está cuidando de você. Ele sabe cada uma das tuas necessidades. Amém, gente? Amém. Amém. Agora é o nosso pastor Mateus. Antes de começar a minha, eu gostaria de falar um pedacinho, um negócio sobre a sua, que foi maravilhosa, que ajudou muito a transformar a minha vida, né? Foi saber a minha identidade, saber quem eu sou e saber quem o meu pai é. Porque, assim, o medo é algo que me paralisava, que nos impede de crescer. E o medo me impedia de ser transformado em várias áreas da minha vida. Por quê? No momento que eu errava, em vez de eu me aproximar de Deus, eu me afastava. Por quê? Porque eu tinha medo daquele Deus destruidor, fogo consumidor. Quando eu entendi que Ele é amor, quando eu entendi que Ele morreu por mim, o medo ficou para trás. Então, as coisas que eu tinha dificuldade, eu fui para Jesus. E Ele, não, filho, isso aqui já está cuidado, já cuidei. Isso transformou a minha vida, sabe? Isso me ajudou a crescer e tem transformado ainda diariamente. Então, o medo não nos ajuda em nada. Pelo contrário, só atrapalha. Amém? E continuando aqui já, eu vou falar, tentei resumir um pouquinho a palavra da pastora Nanda. Eu aconselho vocês a assistirem de novo lá. Foi maravilhosa, é muito conteúdo, é muito boa, é transformadora. Eu estava assistindo lá e falei, gente, quanta coisa, como que eu vou falar sobre isso? Não tem como, porque foi uma palavra maravilhosa, né? E o assunto é do cansaço ao renovo, a força da gratidão. Foi uma série de palavras, foram 3 palavras, correto? Foi uma série de palavras que ela fez, que ela foi muito usada por Deus nessas palavras. E é um assunto recorrente na nossa vida, na vida de todas as pessoas, na verdade, né? E isso também mexeu muito comigo, por quê? Em alguns momentos da minha vida, eu me sentia o alecrim dourado, sabe? Falava, não, eu tô cansado, nossa, cansado. E todo mundo cansa, gente, todo mundo trabalha. Ai, eu não vou, não sei o que, porque eu tô cansado. Gente, tem gente trabalhando muito mais do que você. Tem gente trabalhando muito mais do que eu. E às vezes, em alguns momentos da minha vida, eu usava um pouquinho disso. Falava, Deus, eu tô cansado. Pra quem me conhece, eu tô num momento pessoal da minha vida de algumas mudanças. E eu trabalhando muito mais do que trabalhava. E eu falei, Deus, semana eu trabalhei até 2 da manhã. Eu tô cansado. E aí veio gratidão no meu coração. Porque alguns dias atrás eu tava pedindo pra Deus me dar o que eu tenho hoje. E ele falou, filho, e todas as mudanças que eu tive na minha vida, o começo é sempre assim, ajustes, você vai crescendo e depois fica maravilhoso. E aí eu falei, nossa, mas eu tô reclamando por causa de algo que Deus me deu. No outro dia eu trabalhei até o mesmo horário. Eu podia até trabalhar mais porque eu tava tão feliz
com tanta gratidão, porque eu esqueci que eu estava cansado. Porque Deus me deu um renovo. Porque eu dei espaço para gratidão na minha vida, né? Ele não quer que eu fique trabalhando todo dia até as 2 da manhã. Esse não é o ponto. O ponto é, no começo, algumas coisas que a gente pede, foi o que a Nanda estava falando sobre, eu até anotei aqui, ela falou sobre os escravos no povo de Israel, né? Que eles eram escravos e foram libertos. E durante algumas circunstâncias, Deus libertou eles, 7 pragas, e é fogo do céu, e é maná. Porém, num momento difícil ali, eles murmuraram. E a murmuração, a reclamação foi o que ela disse. Atrapalha a gente de ver o que Deus tem para nós, né? A murmuração, eu escrevi aqui, ó. A murmuração, onde está aqui? A murmuração, ela minimiza, ela minimiza os planos que Deus tem para você, ela minimiza o que Deus está fazendo, já fez e vai fazer, e ela maximiza o que você viveu no passado. Ou seja, os escravos estavam com saudade da cebola. Mas eles tinham maná. Eles tinham fogo do céu para aquecer eles. Mas eles estavam com saudade da cebola. Porque eles murmuraram. Eu fiquei um tempo aqui nos Estados Unidos, voltei para o Brasil. E eu lembrava de alguns lugares que eu ia, que eu amava. A Nanda usou esse mesmo exemplo. E eu morava numa casa que eu lembro que eu brincava no quintal, jogava bola. Falava, nossa, meu quintal era grandão. Eu passei na frente da casa, gente, o quintal era desse tamanho. Era pequeno. Mas na minha cabeça era grande, sabe? As coisas do passado ficou para trás. E a murmuração, quando a gente murmura, a gente esquece os planos que Deus tem pra gente, né? E, cara, ela deu um versículo em Isaías 40, do 28 ao 31, que fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. A sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. Deus não quer que você se sinta cansado. Ele sabe o que você está passando. Mas Ele quer que você jogue todo o cansaço em Jesus. Toda a enfermidade em Jesus. Todas as maldições em Jesus. Foi por isso que Ele morreu na cruz por nós. Porque tudo isso Jesus conquistou na cruz. Ele não quer que você sinta assim. Pelo contrário, Ele tem renovo para você. E para você alcançar esse renovo, a gratidão é um caminho maravilhoso. Quando você é grato pelo que Jesus fez, faz e vai fazer, você abre seus olhos, você abre seu coração para enxergar e para viver aquilo que Ele tem para você. A gratidão é maravilhosa, sabe? E o texto base da palavra dela foi José. Ela usou José como texto base. Para quem não sabe a história de José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos, né? É uma história assim, gente. Imagina você ser vendido pelos seus irmãos. Você não precisa de inimigo não, gente. Olha os seus irmãos. Não precisa. E, cara, ela falou assim: em todos os momentos da nossa vida, nós temos algo para agradecer. Em todos os momentos. Eu tô com câncer. Vou agradecer. Você não está agradecendo pelo câncer. Você está agradecendo que, independente dessa doença, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Independente do que está acontecendo com você, Jesus tem cura para você. Independente do câncer, Ele pode curar o câncer. Ele tem cura. Independente da sua situação financeira, Ele tem prosperidade para você. Do seu problema familiar, Ele já cuidou disso. Então, independente desse problema que eu estou passando, eu te agradeço, Deus. Por quê? Porque eu sei que eu já venci, porque você venceu o mundo. Isso é gratidão. É abrir os olhos, abrir o coração para receber o que Deus já te deu. E foi o que José fez, sabe? Ele foi vendido como escravo. E aí, o que aconteceu? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ele foi vendido. O que aconteceu com José? Virou governador do Egito. Vendido como escravo para virar governador do Egito. Uau! E aí o que aconteceu depois que virou governador do Egito? Sua família estava passando um tempo difícil, foi procurar. Foi procurar não José, foi procurar o governador do Egito. Foi para lá. Mas o governador do Egito era José. Uau! E o José tinha ele podia muito bem meter o pau nos irmãos dele, podia muito bem mandar matar, sei lá, fazer o que for. Porque pela nossa justiça humana, como eu pensava, como muitas das pessoas pensam, se ele fez isso para mim, eu vou fazer isso para ele. Eu vou devolver. A culpa não é minha, ele que começou. E muita gente pensa assim. Porém, não é assim que Jesus pensa.
E o que José fez aponta para Jesus. Ele agiu em amor. Ele cuidou da família dele. E quando o pai de José morreu, os irmãos voltaram para José e falaram assim para ele: estamos aqui, seus escravos. Faz o que quiser com a gente. Porque eles pensavam que José tinha mágoa no coração. É o que eles pensavam. E por que eles pensavam isso? Porque eles agiriam assim. Porque o coração deles estava cheio disso. Então eles agiriam assim. Porém, José não agiu assim. Ele agiu como Jesus. Quem sou eu para julgar vocês? Foi isso que José falou. Ou seja, José foi transformado de uma situação horrível. Ele virou governador do Egito e abençoou as pessoas que atacaram ele, que feriram ele. Isso é o poder da gratidão. Isso é o poder da gratidão. Sabe? Às vezes a gente está com ressentimento de alguma pessoa. Às vezes a pessoa falou uma coisa que você não gostou e ela nem prestou atenção. E você está na sua casa sofrendo, odiando aquela pessoa. Não quero mais saber dela, blá, 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 blá. Porém a pessoa nem sabe disso. Você está ferida. Não faz isso, cara. O que eu aprendi, eu gosto de repetir sempre isso é: cada um oferece aquilo que ela tem. Se a pessoa fez isso com você, infelizmente, ela ofereceu aquilo que ela tem no coração dela. Eu tenho amor, eu tenho Jesus, eu vou oferecer amor por ela. Independente do que você fez para mim, eu te amo, eu te perdoo. E assim nós agimos. Foi o que José fez. Ele olhou para Jesus, sabe? E o José foi tão grato, que depois disso, ele teve 2 filhos. E os 2 filhos, o nome primeiro foi Manassés. O nome de Manassés significa cura do passado, né? Ele colocou esse nome porque Jesus o curou da situação difícil que ele viveu com a família dele, das aflições. Jesus curou ele. Então ele nomeou o filho dele em agradecimento a Deus. E o segundo foi Efraim, que significa prosperidade no presente. Foi: Jesus me fez prosperar, Deus me fez prosperar, mesmo em meio às aflições. Olha o coração de gratidão de José. Olha o que a gratidão fez com ele. Isso aqui, gente, é algo transformador. Nós sempre temos algo para agradecer. A murmuração nos cega, né, e nos impede de ver o que Deus fez e o que vai fazer. A gratidão abre nossos olhos, abre nosso coração para o agir de Deus e para a nossa fé genuína fluir. A gente tem que permitir Deus nos levar a lugares altos. A gente tem que permitir Jesus nos levar a lugares altos. Ele não tem cansaço para você. Ele tem renovo. Está tudo bem se você está trabalhando muito, se você está resolvendo muitas situações, está com problemas familiares, ok. Mas coloca o seu cansaço em Jesus. Primeiro agradece Ele pelo que você pediu. Há 2, 3 anos atrás você estava num emprego que você não gostava. E você fala: Deus, eu quero isso para mim. E Ele deu. E agora é o momento de você acertar as coisas e manter em fé. Porém, às vezes a gente olha e fala: não. O conforto era melhor. Mas aquilo não era um conforto. Você está achando que aquilo era um conforto, mas não era. Gente, o conforto, sabe onde é confortável? Debaixo das asas do nosso papai. Porque independente do que acontecer, Ele vai cuidar de nós. Ele já cuidou de você. Então, não tem cansaço para você. Ele tem renovo. Não reclame, não murmure, seja grato. Porque Ele é bom. Independente das circunstâncias que você vive ou deixa de viver, Ele está cuidando de você. Independente de estar passando, se é doença, se é o que for, Ele já cuidou de você. Ele tem plenitude em todas as áreas da vida dele. E eu creio, e nós vivemos pela fé. E Ele é fiel com a palavra dele. Ele mantém. Se Ele fala, Ele cumpre. Ele é Deus de promessas, Ele cumpre o que Ele fala. Amém. Aleluia. Que bênção, meu Deus. E como o Espírito Santo vai falando com a gente, né? Meu Deus, muito bom. Maravilhoso. Não sei se o Ray quer comentar alguma coisa. Tá tudo bem, se você quiser comentar. Isso é maravilhoso. Essa palavra não é à toa que foi uma das mais votadas, né? Por tudo que a gente vive aqui nesse país, né? É um lugar onde, de fato, mana leite e mel. É um lugar próspero. A gente sabe que esse lugar que mana leite e mel, para nós que somos filhos de Deus, pode ser no lugar mais pobre do mundo. Porque nós somos filhos de Deus, ali vai manar leite e mel. Porque a gente chegou ali, o Espírito de Deus está em nós. Mas aqui é um lugar onde a sensação é que exige mais de nós do que quando a gente morava no Brasil, né? A gente
o tempo todo a gente fica tentando entender. Só eu que tenho a sensação de que o tempo aqui nos Estados Unidos passa mais rápido. Cara, é incrível isso. É incrível. E eu lembro que no Brasil, gente, eu levava 2 horas para ir para o meu trabalho, mais 2 horas para voltar. E ainda assim eu não tinha a sensação de que a vida passava tão rápido quando passa aqui. E eu vivo constantemente pensando sobre isso e pensando sobre nossa família, sobre o que cada um passa, sobre o que cada um está vivendo, os momentos da sua vida. E eu creio que a igreja existe muito, nós existimos um na vida do outro, para estar constantemente nos lembrando que o tempo da cebola era escravidão. Às vezes a gente acha que o que a gente está vivendo aqui é escravidão. Só que quando, como o Mateus falou, quando a gente está debaixo do propósito, da vontade de Deus, quando a gente é convicto que a gente está no centro da vontade de Deus, meu irmão, a gente sabe que a dificuldade que a gente está passando é passageira. Está passando. Amém? A gente está caminhando para a Terra Prometida, não é um lugar. A Terra Prometida é o Kairós de Deus, aquele momento perfeito, sabe? Às vezes dói porque a gente está num processo, cara, de sair da nossa zona de conforto, como o Mateus compartilhou que ele está vivendo, né? Estava muito confortável onde ele estava, e Deus dá uma direção para a gente, para um lugar específico, ou fazer algo específico, que às vezes a gente até se pergunta, caramba, será que eu tomei a decisão certa? Mas a gente não pode se permitir ser influenciado por circunstâncias difíceis de lidar. A gente não pode permitir que essas circunstâncias difíceis coloque dúvida no nosso coração sobre aquilo que Deus está nos levando, nos conduzindo a viver. Faz sentido isso, gente? Isso é muito importante, porque essas dores que muitos de nós estão passando hoje, por tantas circunstâncias, dificuldades, coisas que a gente está vivendo, caramba, é perigosa, e a gente precisa estar um do lado do outro, a gente precisa estar conversando, a gente precisa estar abrindo o nosso coração uns aos outros e não guardar essas dores e preocupações para nós mesmos, porque isso nos coloca numa posição de fragilidade. E a palavra fala que o inimigo está ao nosso derredor, procurando a quem devorar, procurando aqueles que estão com a mente fraca, aqueles que estão sofrendo com as circunstâncias, para colocar ainda mais peso, colocar ainda mais preocupação, colocar ainda mais angústia, para nos tirar da rota, do caminho que Deus está nos conduzindo. Muito importante a gente estar junto, sabe? Ministrando um na vida do outro, fé verdadeira, o propósito de Deus, o plano de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável do teu Pai para você. O que teu Pai tem planejado para você? É bom, perfeito e agradável. Tá doendo, mas tá esquisito, rei. Meu irmão, vai mudar. Vai mudar. Se tu é filho do Deus Altíssimo, se tu crê que Ele é o teu Pai, isso vai mudar. Amém, gente? E a gente tem um versículo para ler sobre isso. Olha lá. Alegrem-se sempre. Não é hoje, nem ontem, nem só de vez em quando, é sempre. Ponto final, é isso, alegre-se sempre. Esse é um versículo. Orem constantemente. Deem graças em todas, em carioquês é todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Amém. E agora, Pastor Ray? A palavra do Mateus, Jesus. Nosso pastor Teteu. O real influencer. Muito bom. A gente estava comentando sobre esse bate-papo. E, gente, isso daqui não é um bate-papo sobre o que foi ministrado. Isso é para o nosso hoje. Tudo que a gente falou nesse ano inteiro e essas 3 palavras escolhidas pela igreja é para o nosso agora. É real, é viva, e o que está sendo ministrado aqui pelo Espírito Santo de Deus, o que Deus está falando no coração de vocês é exatamente o que nós precisamos ouvir pro agora,
sabe? E a conexão entre essas palavras, cara, derrotando o medo, não se permitir ser enganado pelas circunstâncias. Vamos sair desse estado de cansaço da nossa alma, vamos receber o renovo de Deus, sabe? Para a gente derrubar todas as barreiras que tentam nos tirar do centro da vontade de Deus, para a gente estar com o coração aberto, escancarado para Jesus ser o real influencer da nossa vida. Amém? Esse foi o tema da palavra do Mateus, Jesus, o nosso real influencer. E ele falou sobre as influências que a gente sofre nesse mundo, influências de notícias, de redes sociais. É só desgraça, gente. Eu lembro quando eu morava no Rio, o RJTV. Meu Deus, tu assistia a RJTV, você não queria ir para o Rio. E eu vivi no Rio de Janeiro a minha vida inteira, eu fui assaltado uma vez. É um lugar onde tem violência, onde tem muita coisa. Só que se a gente viver influenciado por jornais, por notícias, ao invés de ser influenciado pela verdade, a gente vive em constante medo, tendo as circunstâncias como a verdade absoluta na nossa vida, quando na verdade, a verdade absoluta na nossa vida é aquilo que Jesus fez por nós e quem Ele nos tornou. Amém? Jesus é o nosso real influencer, o influencer da nossa vida. E o Mateus, ele começou a falar sobre o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele já chegou explanando quem era o influencer dele. Meu influencer é Jesus. Ele aconselha a igreja: ei, me imitem da forma que eu imito Jesus. Jesus é que influencia a minha vida. Então, não me imitem não, me imitem na forma que eu imito Jesus. Ele está ali falando para a igreja ser imitadores dele, da forma como ele imita Jesus. Jesus foi o grande influenciador da vida de Paulo, e toda vez que a gente coloca Jesus no seu devido lugar como a nossa referência, o nosso... Cara, aquele que a gente olha, aquele que os nossos olhos estão focados nele, toda vez que a gente mantém os nossos olhos fixos nele, nós somos transformados na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de viver. E por isso Jesus, ele precisa ser o maior influencer da nossa vida. E o Mateus, ele compartilhou 4 pontos que eu quero compartilhar com vocês também. E o primeiro foi sobre o que acontece quando Jesus, ele é o influenciador da nossa vida. Ele muda primeiramente a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de ver o mundo. E o apóstolo Paulo, ele fala sobre isso também em Romanos 12:2. Ele fala: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Aonde? Meditando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo? Não, na palavra de Deus. É na palavra que a gente renova a nossa mente e a gente confronta o que está acontecendo no mundo com aquilo que Deus já estabeleceu sobre as nossas vidas. Então ele fala: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então olha só, existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus disponível para a gente. O que precisa para mim, para você desfrutar dessa boa, perfeita e agradável vontade? Renovar a nossa mente e não permitir viver pensando como o mundo pensa. O mundo hoje em dia vive em estado de terror, né? E a gente precisa ter a nossa mente renovada na palavra e ter a palavra como verdade absoluta da nossa vida, para a gente poder viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? E achei muito legal o testemunho do Mateus, que ele compartilhou na palavra dele, sobre a forma que ele pensava antes dele conhecer Jesus. O Mateus, ele é crente desde o dia 1.
A mãe dele, no ventre dela, ela já falou: meu filho, declara que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida. O Mateus se converteu desde o ventre da mãe dele. Por livre e espontânea pressão, ele já nasceu convertido. E ele foi conhecer Jesus agora, genuinamente, né? Ele vivia um relacionamento com Deus por merecimento. Ele falou do tanto que ele vivia com foco nele mesmo. Ele estava indo muito bem, vivia uma vida de oração, de leitura da palavra legal, ele estava firme na igreja. Ele tinha uma semana conturbada, muito trabalho, ou até se permitia, por questões da vida, estar enfraquecido, se afastava da igreja. A religião, ela nos leva a viver justamente o contrário. Quando a gente está fraco, é a hora que a gente mais precisa de Jesus, é a hora que a gente mais tem que correr para Ele. Quando a gente cai, quem que nos levanta? É Ele que nos levanta. Então a gente precisa correr para Jesus nos momentos que a gente está se sentindo fraco, nos momentos de dificuldade da nossa vida. Amém, gente? E ele citou o exemplo maravilhoso de Paulo, quando Paulo ele era perseguidor da igreja, e ele era um cara que tinha um conhecimento absurdo da Torá, que são os livros principais do judaísmo, que é o início da Bíblia, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele tinha um conhecimento absurdo e ele achava que agradaria a Deus matar cristãos. Um cara extremamente religioso que tinha na mente dele o conceito do que era agradar a Deus. Então, quando a gente conhece Jesus genuinamente, ele muda completamente essa nossa forma de pensar. Quando a gente conhece o coração de Jesus, a gente vê o tamanha misericórdia dele, a ponto do apóstolo Paulo mencionar em Filipenses 3:7, que o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele chega a mencionar que aquilo, tudo que ele aprendeu, ele considera como esterco, considera como lixo. Então, quando a gente conhece Jesus genuinamente, a gente precisa abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, para que qualquer sofisma, fortaleza da nossa mente que foi criado por conta de religiosidade que a gente viveu, seja quebrado. A gente precisa estar aberto para aprender com Jesus o que é genuinamente uma vida com Ele. Amém, gente? O segundo ponto que ele mencionou foi Jesus, ele muda as nossas palavras e atitudes. Filipenses 4:13 fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ele muda a nossa mentalidade de sou um pobre, miserável, pecador, sou incapaz, para tudo posso naquele que me fortalece. A gente passa a entender que a nossa força, a nossa capacidade, tudo aquilo que a gente tem de bom vem de Jesus. E a nossa confiança passa a ser não na faculdade que a gente fez, nas experiências que a gente tem, mas inteiramente nele, porque ele que nos capacita a viver o sobrenatural e a viver todas as coisas pelo poder dele que atua em nós. Amém, gente? Terceiro ponto foi: quando nós somos influenciados por Jesus, isso muda quem nós influenciamos. Mateus 5,14 fala: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado. Assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Ele falou sobre Jesus ser a nossa causa principal da nossa vida. Ele falou algo muito legal sobre como muitos de nós, às vezes a gente levanta bandeiras para defender causas, às vezes contra racismo, contra machismo, contra tantas coisas, quando na verdade a causa de Jesus transforma todas essas. Né? Quando a gente vive genuinamente com Jesus, não tem cor de pele, cara. Quando a gente vive genuinamente com Jesus, nós homens vivemos para as nossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então, quando nós cristãos, colocamos a causa de Jesus como a causa principal da nossa vida, essa causa transforma o nosso ser. E o nosso ser transforma todos à nossa volta.
Amém? A gente passa a influenciar as pessoas simplesmente com o nosso estilo de viver, simplesmente como através de quem nos tornamos, de uma forma muito mais poderosa do que as coisas que nós falamos. Amém, gente? E o quarto ponto, quando somos influenciados por Jesus, Ele muda a nossa identidade, que está ligado a isso também, a ter Jesus como a nossa causa principal. Jesus, Ele muda a nossa identidade. Gálatas 2:20 fala: fui crucificado com Cristo. A gente até leu no batismo agora do Nelson. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos incondicionalmente amados, plenamente perdoados. Todos os nossos pecados foram plenamente perdoados. Nós somos altamente favorecidos e poderosamente abençoados. Posso ouvir um amém? É isso? Amém. Colossenses 2:13 fala: quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Amém? João 15:16 fala: vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Amém, church? Palavra maravilhosa do Mateuzinho, muito boa, foi incrível, mano. Só um comentário breve, assim, né? Porque Mateus falou sobre conversão de Paulo, né? E sempre quando eu leio sobre a conversão de Paulo, eu fico comparando ela quando a gente encontra Jesus verdadeiramente. Quando a gente conhece a graça e a gente começa a entender quem Jesus realmente é, a gente não sente que a gente está se convertendo de novo? Eu me senti assim um dia. Falei, não, calma aí, agora que eu sou convertida, né? E quando eu olho para a conversão de Paulo, isso me lembra muito a gente, porque, cara, calma aí, Paulo cria em Deus, e muito. Ele era entendedor da palavra, e muito. Então, como que a gente pode falar que Paulo se converteu? Porque essa conversão verdadeira acontece quando a gente genuinamente conhece Jesus e o sacrifício dele na cruz, e o que ele fez por nós, e o que ele tem poder de fazer e transformar dentro de nós. O que aconteceu ali na cruz? Paulo, ali, ele teve a revelação da graça de Deus, de que nós fomos perdoados, de que a gente foi completamente curado ali na cruz, de que a gente foi liberto, de que não há mais condenação. Então ele começa a escrever aquelas cartas explicando isso pra gente, toda a revelação do estar consumado de Jesus na cruz, né? Então como é lindo ver isso, Paulo se convertendo verdadeiramente a Jesus, né? O pai honrando o filho, o pai colocando o filho à mais alta posição, né? E aí a gente sente que a gente se converteu de verdade, né? A gente começa a conhecer quem Deus realmente é, o amor dele por nós, a graça dele por nós. E é isso que Paulo prega, né? Em todas as 14 cartas dele, é sobre a graça de Deus, sobre a revelação do que Deus fez em nós, né? Através do sacrifício de Jesus. Então, gente, isso é poderoso demais. Quando a gente entende tudo isso, a gente fica, eu quero me batizar. Pelo amor de Deus, agora eu estou entendendo tudo isso, né, Nelson? Eu estou entendendo que eu sou nova criatura, o que Deus fez. As escamas caíram como a de Paulo, né? A gente estava cego, às vezes ali na religiosidade, e essas escamas caem. E Paulo, assim como Paulo, a gente passa a ver, enxergar, né? E como é maravilhoso essa experiência. Gente, eu espero que vocês tenham apreciado essa degustação da palavra de Deus que a gente teve aqui hoje à noite. Como isso é maravilhoso, como foi bom, né? Eu queria orar para a gente encerrar.
Amém? Espírito Santo de Deus, muito, muito, muito obrigada. Obrigada porque, por mais que a sua palavra esteja ali, sempre acessível para todos nós, você, em algum momento das nossas vidas, nos trouxe a revelação, Pai. Nos trouxe a revelação da tua palavra. Nos fez entender que tudo estava baseado em você, Jesus. Que tudo era sobre o que você um dia faria. Tudo era símbolo, tudo era sombra para a tua obra consumada na cruz. E através dessa obra consumada, Pai, você nos tornou livres, verdadeiramente livres de todo o pecado, de toda a natureza pecaminosa, de todo medo, de toda condenação, de toda culpa, de toda doença. Você nos livrou, Pai, de toda ansiedade e nos tornou filhos amados, perdoados, aceitos. E nos deixou, Pai, a certeza e a convicção, Pai, de que você venceu o mundo e que nós vencemos junto com você. E que não há mais nada o que temer, que não há mais nada, nenhuma circunstância pode tirar, será capaz de tirar a nossa paz que está guardada em você, Jesus. Você é o nosso descanso, você é o nosso sábado, você é o nosso porto seguro, Jesus. Onde a gente coloca a base da nossa vida, onde a gente constrói os nossos sonhos. Você é, Jesus, a razão do nosso viver, a nossa esperança viva, Pai, todos os dias. Você é a certeza, Pai, de que nós podemos passar por tribulações e circunstâncias, mas que nós podemos ter bom ânimo porque você venceu o mundo, Jesus. E essa é a nossa esperança. É por isso que a gente pode acordar todos os dias com a plena convicção, Pai, de que o Senhor é bom. É por isso que a gente pode encher o nosso coração de gratidão, Pai, porque está consumado. E você nos acrescenta fé, Pai, para crer que você ouve as nossas orações e de que você está trabalhando em cada uma das nossas causas, Pai, porque você já consumou isso há 2000 anos atrás. E por isso a gente te agradece hoje, Pai, e a gente te diz muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque você não só morreu, mas você ressuscitou. Nós somos gratos a ti, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Em nome de Jesus a gente ora. Amém.